Pessoal, esse aqui é um manual de transmissão automática do 6T30. Ele vai no Cruze, vai em Sonic, vai em Prisma. Então essa automática eu vou usar apenas como exemplo. Por quê? Você veja bem, nós temos aí, o que vocês vão ver nos flashes que estão sendo demonstrados, é conjunto de discos de embreagem. Ali são discos de aço, discos de composite. Eles são prensados através de pistão. Então o disco está lá girando, óleo, atrito 2% no máximo. Acionou, quero engatar uma marcha, os discos vão ser prensados e vão fazer sua adesão 100% e não vai mais deslizar. Só que antes dele ter a total adesão, ali vai ter atrito. Ele derrapa e para. Então, acionou a marcha. Esse é o primeiro tipo de atrito. Segundo, os pistões. Para que as embreagens possam ser colocadas, prensadas uma na outra, tem um pistão hidráulico que vai fazer o acionamento desse material. Então ele aciona e volta. Pistão aciona, volta. O que vai acontecer com isso? O pistão ele tem borda de borracha e o trilho dele também é de borracha. Então o que vai acontecer? Mais resíduo sendo gerado dentro do câmbio através dos pistões. Além disso, corpo de válvula. Corpo de válvula, você tem a válvula solenoides, que elas são um pistão que ele aciona uma agulha e retorna. Aciona uma agulha, retorna. Às vezes proporcional, às vezes abre e fecha somente. Não tem como. O acionamento da agulha vai gerar atrito. Com isso, você tem mais resíduo dentro do sistema. Mas não somente isso, esse câmbio especificamente, vocês vão ver aí nesses vídeos que nós estamos lançando, tem também corrente, um sistema de corrente, igual de bicicleta, claro, grosseiramente, mas é do câmbio. Essa corrente está lá transmitindo energia de um eixo para outro, para poder mandar energia para as rodas do carro. Tá, essa corrente tem um equipamento chamado protetor e acumulador de óleo. Ali ele vai deixar que o óleo sempre fique lubrificando a corrente. Ele é plástico e ele também perde material. No outro vídeo que nós estamos mostrando para você também, vocês vão ver que tem um monte de engrenagenzinho transmitindo energia, né, da ponta da entrada, que é do virabrequim, até a saída do câmbio, que é quando sai para as rodas. Engrenagem de metal, junto com engrenagem de metal, tem o óleo para fazer lubrificação, mas ele vai gerar resíduo também. Além disso, dentro de todas essas imagens que vocês estão vendo aí, existem pequenas peças que elas são de teflon ou são de plástico, ou um plástico especial, é claro, né? Ou borracha. Tudo isso está sendo gerado resíduo. Tá, o câmbio está preparado para isso, ele tem o óleo para isso, mas isso não dura para sempre. Não se iludam. Aqui você tem toda uma preparação para funcionamento, mas igual o óleo de motor, você tem que trocar a cada 10 mil. Claro, o óleo de câmbio não é a mesma forma. Ele troca a cada 50 mil em média. Tem câmbios com mais quilômetros. Mas a gente tem como orientar para vocês qual é a quilometragem adequada do seu câmbio. Procure ajuda, procure orientação, tá? Porque também não adianta só simplesmente trocar o óleo. Tem que trocar o óleo. Alguns casos, no caso do 6T30, não troca filtro. Porque para acessar ao filtro, você tem que desmontar o câmbio todo. Tem carros que eles são feitos para durar o filtro até o fim da vida do câmbio. E tem outros casos em que o filtro é necessário fazer a troca porque há uma grande produção de resíduo. E esse resíduo precisa ser eliminado de dentro do câmbio. Então, cada construção de câmbio é de uma forma diferente. No caso da nossa loja, a gente sempre se especializa em aplicar o óleo certo, na hora certa, fazendo substituição de filtro quando é necessário, fazendo todo
todo o trabalho para que o seu câmbio funcione bem. Você quer uma opção mais barata? A gente também consegue. Não é o ideal, mas se você já tem uma renovação de material através de uma troca de óleo parcial, não pode fazer a completa, vem aqui, a gente vai fazer a troca de óleo parcial. Dos, sei lá, uns 7 litros que você vai ter dentro de um câmbio, a gente troca uma parte que está no cárter, já há uma renovação, então você está ganhando. Não é o ideal? Não. O ideal é trocar óleo 100%. Está precisando, sabe que o seu carro tem necessidade, traz aqui e a gente executa para você. A Retro, ela tem a especialização em câmbio, mas ela se prepara para poder atender vocês. Então a gente trabalha com manual adequado, a gente trabalha com material adequado, primamos pela qualidade e vamos atender vocês. Inclusive, se você quer uma coisa diferente, converse conosco. A única coisa que nós não fazemos é adaptação. O câmbio foi feito para ser daquela forma. Sempre tem uma solução para você fazer sem adaptação. Quer fazer adaptação, infelizmente a gente não pode te atender. Porque a adaptação, a chance de dar errado já é bem maior. Mas aqui a gente vai fazer as coisas do jeito certo para durar o máximo de tempo possível. Porque o câmbio tem validade também, não adianta. O motor tem validade também. Aqui a gente te orienta quanto tempo deve durar, tá? Agora, quando você não procura assistência para o seu carro, o que vai acontecer, infelizmente, é a falência de funcionamento do seu câmbio, tá? Isso acontece, não é com você, é com qualquer um, mas ela pode ser prematura e pode ser longeva. Faça a sua escolha procurando um profissional que tenha capacidade para gerir o funcionamento do seu carro, do seu câmbio. Nós fazemos aqui um pouco de tudo, não só câmbio. Você precisa de ABS, a gente te atende. Se precisa de airbag, a gente te atende. Se você precisa fazer suspensão, a gente te atende. Se você precisa mexer no motor, a gente te atende. Nós mexemos em quase tudo. Mas não é porque a gente quer mexer em tudo, é porque a gente acaba sendo obrigado a entender um pouco de tudo para poder fazer o câmbio funcionar. Lembrando, o câmbio tem eletrônica, tem hidráulica e tem mecânica. Conectado ao motor, tem uma eletrônica embarcada para poder controlar ele, para auxiliar com informações para ele. O câmbio precisa de informação da ABS, caso vocês não saibam. O ABS transmite uma informação de velocidade e o câmbio usa essa informação para poder saber qual a velocidade do carro. O motor está funcionando, tem uma rotação no motor, o câmbio depende da informação do funcionamento do motor, qual a rotação atual, para poder eu saber qual é a marcha que eu vou orientar para o meu mecanismo. O câmbio precisa de informação de qual é a aceleração que está sendo feita, qual a posição do pedal de acelerador. Se você tem uma grande aceleração, aí você vai ter uma necessidade diferente. Se você, por um acaso, tem um câmbio automático, você também precisa de informação de freio. Tá com o pé no freio? É um resultado diferente de quando você está com o pé fora do freio. Então, toda a necessidade de câmbio ela é muito complexa, por isso que na Retro você tem profissionais capazes de atender todas essas necessidades. Venha conosco que a gente vai te orientando cada vez mais.